Oi, pessoal. Então, nós vamos relembrar o Teorema de Tales que vocês já estudaram. Só que antes de começar, eu só quero comentar algumas coisas de notação. Eu utilizo, por exemplo, o segmento AB. Quando tem um tracinho, eu quero dizer a medida. Sei lá, o segmento AB vale 5 centímetros. Quando eu não coloco o tracinho, eu quero dizer que é apenas o segmento. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem livros que fazem o contrário. Tem livro que considera quando está o tracinho é o segmento e quando não está é a medida do segmento. Mas não faz diferença. É só uma anotação, é só para vocês saberem que provável vocês encontrarem diferente do que eu coloquei também, tá? Então vamos ler o que o Teorema de Tales diz. Se duas retas transversais intersectam retas paralelas e distintas de um plano, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma transversal é igual à razão dos segmentos correspondentes da outra. O que ele quer dizer? Vamos desenhar. Então tá, eu desenhei aqui o que ele está falando. As retas paralelas são as de verde mais escuro e as retas transversais são essas mais claras. As transversais são A e B e as paralelas são R, S, T e Z. Então vamos tentar provar esse teorema. Como que a gente prova? Bom, a gente quer provar que a razão entre dois segmentos quaisquer de uma transversal é igual à razão dos segmentos correspondentes da outra. O que isso quer dizer? Se eu pegar o segmento AB e dividir por AD, a gente vai ter então também que a linha B' tem que ser igual à linha D'. Então, vamos tentar entender como que faz isso aqui. A gente vai pegar aqui um ponto de forma que de A até esse ponto tenha tamanho U. Então, tá, a gente está pegando aqui e tenha tamanho U. Só que eu vou fazer isso mais vezes. Eu vou pegar agora desse ponto até o ponto de baixo que também tenha tamanho U. E eu vou ficar repetindo isso várias vezes até chegar no ponto B. Só que como eu fiz isso uma quantidade, eu vou chamar essa quantidade de n. Então, o que eu consegui foi que de A até B, o tamanho é n vezes U, já que eu peguei o segmento AB e dividi várias vezes em U. Essas várias vezes foram m vezes. Então, vamos escrever aqui. AB foi m U vezes. A gente vai fazer a mesma coisa para CD. A gente vai pegar um tamanho U e marcar aqui, só que de C até esse ponto então de C até esse ponto tem tamanho U, e eu vou continuar repetindo isso aqui. Eu vou repetir de C até D uma quantidade. Essa quantidade eu vou chamar de N. Então, a gente vai conseguir que N vezes U é o tamanho de CD. Então, vamos escrever CD é igual a N vezes U. Como a gente está falando de razão, o que eu vou fazer agora é pegar a medida de AB e dividir pela medida de CD. Mas isso daqui deu M sobre N. Então, vamos só reescrever aqui. Agora, a gente tem, então, que falar dos segmentos da outra transversal. A outra transversal é a nossa reta B aqui. Então, agora eu vou pegar esse ponto aqui e traçar uma reta paralela a essa reta R, consequentemente paralela a essas outras retas, S, T e Z. Então, eu vou pegar aqui U e fazer uma reta paralela. E eu vou chamar esse ponto que a gente chegou aqui de U'. Só que como eu fiz para essa reta, eu também vou fazer para outro ponto que tem medida U. Vou fazer de novo uma reta paralela à reta R, S, T e Z. E vou fazer isso até chegar no ponto B'. Como de A até B a gente fez esse segmento M vezes, então de A' até B' a gente também vai fazer, só que agora esse segmento M vezes. Então, vamos escrever isso. De A', B', a gente conseguiu que deu M vezes, só que agora o linha. De forma semelhante, a gente vai fazer para a parte de baixo, para o C', D'. Então, o que a gente vai fazer é pegar aqui esse ponto, traçar uma reta
que vai intersectar B. E, claro, como vai intersectar B aqui, a gente tem um tamanho. E esse tamanho é exatamente o linha, né? Já que a gente não mudou o tamanho aqui de C até esse ponto. Desenhando aqui vai ser o linha. E da mesma forma, a gente vai continuar. Vai ter o linha de novo e assim por diante. Só que se a gente faz isso de C até D N vezes, de C' até D', a gente também vai fazer N vezes. Então, vamos escrever isso. Só que a gente está falando de razão, então vamos escrever aqui M, o linha, dividido por M, o linha. Aqui a gente pode cancelar, portanto, ficou com M sobre M. Só reescrevendo. Então, o que a gente chegou foi que tanto essa razão quanto essa razão vale M sobre M. Então, essas duas coisas são iguais. Vamos escrever que AB sobre CD é a mesma coisa que A' B' sobre C' D'. Mas reparem, então, que a gente chegou exatamente no que a gente queria. Falava que a razão entre dois segmentos quaisquer de uma transversal é igual à razão dos segmentos correspondentes da outra. Mas AB, o correspondente, é a linha B'. E CD, o correspondente, é C'D'. Beleza, a gente chegou ao que a gente queria, provamos. Então, a gente teria que fazer também essas outras razões, provar que essas outras razões são iguais, mas é desnecessário, já que a gente fez essa parte aqui, de forma semelhante a gente consegue fazer para essas outras razões. Então, pronto, provamos o teorema. Aqui eu deixei tudo escrito para depois vocês quiserem ler, para entender melhor, tá aqui. Então, vamos fazer um exemplo. 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B, como representa a figura. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Qual é a medida de frente para a rua B de cada lote, sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros? Então, ele fala que daqui até aqui mede 180 metros. Vamos dar alguns nomes, eu vou chamar aqui de x, y e z. O que a gente quer descobrir é exatamente as medidas de x, y e z. Pelo teorema de Tales, o que a gente teria é que as retas transversais é essa, e as retas paralelas são essas daqui. Beleza. O que a gente tem lá que é uma razão de um lado é igual à razão do outro lado, digamos assim. Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, 40 sobre a medida total e x sobre a medida total para achar o tamanho de x. Então, vamos escrever. Primeiro só vou somar 40 mais 30 mais 20 dá 90. Então, tá. Então, a gente tem que 40 por 90 é o mesmo que x por 180, que a gente pode dividir. Então, ficou 9x igual a 4 vezes 180, mais 9 divide 18, ou seja, divide 180, daria 20. Então, aqui fica x igual a 4 vezes 20, ou seja, x deu 80 metros. Agora, vamos pegar aqui, por exemplo, esse daqui até aqui, sobre o tamanho total, é o mesmo que daqui até aqui, sobre o tamanho total. Então, a gente tem que, vamos escrever 70 sobre 90, já que é 40 mais 30 sobre o tamanho total aqui da rua A. E aqui a gente pegou, se a gente pegou 70, a gente tem que pegar agora esse comprimento inteiro. Então, x mais y está para 180. Fazendo a nossa multiplicação e substituindo o y, o x que a gente já sabe quem que é, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter que 80 mais y multiplicado por 9 é igual a 7 vezes 180. Só que, de novo, 9 aqui, então aqui vai dar 20, então ficou 80 mais y é igual a 7 vezes 20. Então, y é igual a 7 vezes 20, 140, menos 80, que dá 60 metros. Descobrimos o y, só falta o z.
Então, a gente pode pegar agora que 20 sobre a rua toda é a mesma coisa que pegar z sobre a rua toda de cima, né? Então, vamos escrever. 20 sobre 90 é o mesmo que z sobre 180. Portanto, 180 vezes 2, cortando zeros aqui, vezes 2 é igual a 9z. 9 a gente consegue dividir por 18, então fica 20 vezes 2 é z, então z é 40 metros. Então, a gente achou aqui todas as medidas que a gente queria. Então, a próxima questão fala: a figura mostra um segmento AD dividido em três partes, AB, BC, CD. Ainda, AD' mede 13 centímetros e as retas BB' e CC' são paralelas a DD'. Determine os comprimentos de AB', aqui até aqui, B', C' e C' D'. Então, vamos por partes, né? Primeira coisa seria colocar as medidas, mas ele já coloca pra gente. Então, ele fala que de A até D' mede 13. Ele fala que BB' e CC' são paralelos a DD'. Mas se BB' é paralelo a DD' e CC' é paralelo a DD', então BB' é paralelo a CC'. O que eu disse no fim, então, foi que BB' é paralelo a DD', DD' e CC' é paralelo a DD'. O que a gente ganha é que B' é paralelo a CC'. Então, a gente tem retas paralelas e transversais. O que a gente tem que fazer? Usar atalhos. Então, o que a gente pode escrever? Que a gente sabe que 2 mais 3 mais 5 dá 10. Então, a medida de A até D é 10. Então, a gente pode falar que AD está para AD', assim como AD está para AD'. A gente está pegando os segmentos grandes e agora os dois pequenininhos. Então, o que a gente ganha tem AD, a gente sabe que é 10 centímetros. AD' a gente tem que é 13 centímetros. AB a gente sabe que vale 2 e a B' a gente quer descobrir, chamar de x. Então, aqui, se aqui é x, a gente tem que 10x é igual a 26. Então, x é 2,6. Já descobrimos nosso primeiro segmento. Então, agora falta descobrir o próximo. O próximo, vamos descobrir B', C'. Vou chamar B', C' de y. Então, eu vou pegar da mesma forma que eu fiz antes. AD está para AD'. Assim como eu quero y, eu vou pegar de A até C. AC está para AC'. Mas isso é o quê? É 10 sobre 13 igual a de A até C, C é 2 mais 3 sobre x mais y. Então, daqui a gente tem que 10 sobre 13 é igual a 5 sobre 2,6 mais y. Então, 26 mais 10y é igual a 5 vezes 13, que é 65. Então, 10y é igual a 65 menos 26. Y é igual a 39 dividido por 10, 3,9. E o último a gente vai chamar aqui de z, mas como a gente já descobriu os outros, é só subtrair. Então, é 2,6 mais 3,9
mais z tem que ser 13. Portanto, z é igual a 13 menos 6,5. Então, z é igual a 6,5. Então, é isso. No próximo vídeo, a gente vai falar de semelhança de triângulo. Até mais!